Então, nós já vimos a listagem, a consulta e também vimos a inclusão de categorias. Agora, a gente vai ver a exclusão e também a alteração. Na verdade, o código já está pronto para me apresentar para você, mas tem alguns aspectos ligados ao HTTP que nós precisamos olhar. A gente está construindo APIs REST HTTP. E, obviamente, a gente tem aqui os verbos HTTP que precisam ser respeitados. Quando a gente trabalha com verbos HTTP, a gente também tem que se preocupar com os retornos deles. Opa, aqui ficou estranho, beleza. Aqui com os retornos que eles nos dão, tá? Então, para cada verbo, a gente tem retornos possíveis e desejáveis. Por que é importante manter esses padrões nos retornos? Porque quem vai usar nossas APIs, sejam programadores de uma startup que trabalham com a gente, sejam de uma grande empresa, sejam até clientes externos que pagam para usar nossas APIs, é importante que eles entendam a linguagem de resposta das nossas APIs. Então, por exemplo, tem muita gente que faz isso aqui, olha, devolve 200 para tudo. Então, tá tudo ok, tá tudo sempre ok. Até mesmo quando dá erro, às vezes devolve ok. Ou então, às vezes, devolve 500, que não deveria ser para erros do código do teu programa. Tá? Então, existem regras para a gente seguir. Bom, vamos analisar rapidamente essas regras. Primeiro, para o get. Para o get, a gente devolve um 200, com o conteúdo, evidentemente, que está retornando. Ou, se você não encontrou, eu fui lá para buscar uma lista de produtos, não tem produto nenhum lá, eu posso devolver um 404 not found, que aparece para quem usa como um erro por não existir lá os registros, tá? Então, vamos depois implementar isso no nosso código. Post. Quando a gente vai fazer uma inclusão, que é o post, a gente pode devolver um 201 created, que foi tudo legal, deu tudo certo. Tem gente que devolve created vazio, sem nada, só diz que foi criado, e tem gente que devolve o created com um conteúdo que foi criado. Eu prefiro essa segunda opção. Por quê? Às vezes você tem um registro que é autonumerável, lá, produto. Produto. Aí você vai incluindo lá, aí você só manda o nome, né? Sei lá, mouse. Lá no banco, ele já dá o número 1 para o mouse. Então, quando eu retorno, eu devolvo um mouse. Então, esse 1 aqui não fui eu que passei por parâmetro, ele foi criado no banco, mas eu preciso devolver, eu prefiro devolver, porque de repente quem está consumindo a minha API vai precisar desse código aqui para alguma coisa. Então, eu prefiro mandar o created e o conteúdo também. Ou um bad request. Olha, deu algum erro, problema no banco de dados, qualquer coisa assim que seja da nossa aplicação, vai retornar um bad request. Putz, quando a gente vai alterar um registro lá. A gente pode devolver um 200 ok, e aí de novo, eu posso devolver o 200 com o conteúdo aqui, passando o registro de volta, ou eu devolvo apenas um 204 no content, que 200, toda a família dos 200 é que deu certo, tá? 200 é ok, para todos os casos. Só que tem tipos diferentes de 200. Por exemplo, 201 é que foi criado. 204 é que eu estou devolvendo alguma coisa que deu certo, mas eu não estou devolvendo conteúdo nenhum. O 200 é quando eu quero devolver algum conteúdo. No caso da alteração, eu prefiro não devolver conteúdo, tá? Por quê? Os dados que a pessoa vai receber são exatamente iguais àquelas que ela enviou. Então, para que eu vou devolver o que ela já tem? Não, eu prefiro passar o 204, tá? Que quando dá certo. Quando dá erro, aí é 400, bad request. E o delete é a mesma coisa. Eu vou aqui devolver um 204 no content, a mesma coisa daqui, ó. Simplesmente consegui deletar, tá, meu amigo? Tá tudo certo aqui. Ou se deu algum erro, por exemplo, que eu não achei o registro que eu vou deletar, um 404. Então, existem essas possibilidades. Para implementar isso aqui, a gente tem que, na nossa camada de controller, eu já passo todo aqui, controller. Aqui a nossa camada de controle é controller, tá? Não é controller, é controller. Na nossa camada de controller, eu tenho que prever que eu tenho que devolver esses códigos aqui. Para isso, eu vou ter que ter, tanto na camada de service, que vai devolver para o controller algumas análises de erros possíveis, como aqui também eu vou ter análise de erros possíveis. Vamos ver como é que isso fica na prática, tá? Primeiro, vamos olhar aqui, vamos dar uma olhadinha no nosso código de alteração. Vamos começar pelo controller, categorias controller, e vamos aqui para o nosso código de alteração. Tá aqui, ó. Put. Ele recebe apenas um ID com o registro, um ID, né, o número do registro que eu quero alterar. Então, ele recebe o ID aqui,
ok? Ele vem daqui para cá, da rota direto para esse ID aqui, e também recebe o conteúdo do body, igualzinho no post, para ele poder fazer a alteração, porque não tem só ID para alterar, tem vários dados. Nesse caso aqui tem só nome, né? Mas pode ter uma enorme quantidade de dados, de informações, eu vou passar isso pelo body. Agora eu vou aqui e vou chamar o meu alterar lá na camada de serviço. Eu passo o ID e passo a categoria. Aqui na camada de serviço, eu teria toda a lógica que eu preciso implementar aqui, né? Análises que eu preciso fazer, etc. No caso, eu não tenho nada, eu só passo lá para a camada de repositório. E aí, na camada de repositório, eu faço aqui algumas análises. Primeiro, eu pego ele lá no ID, nesse método aqui que obtém um registro por um ID, eu pego ele aqui para ver se existe algum problema. Se existe algum problema, se ele não existe, na verdade, eu vou estourar um erro aqui. A gente já vai falar sobre isso aqui. Nós vimos lá no início, lá no que era necessário, uma das coisas que é importante é analisar e cuidar de erros, de exceções, o try-catch. A gente vai implementar esse try-catch aí daqui a pouco. Mas aqui está a análise que eu faço. Eu poderia fazer essa análise aqui lá na camada de serviço, e na verdade é até melhor, porque aqui eu não deveria me preocupar com mais nada, só em fazer o que tem que ser feito. Então, o que eu faria aqui? O que seria legal fazer? Jogar isso lá para a camada de serviço. Depois a gente joga para lá. Porque aqui já é alguma coisa de lógica, né? Então seria legal estar aqui. Mas o que ele faz aqui? Ele obtém. Se não tiver nada, ele gera um erro de retorno, gera um erro, né? Que o registro não existe no banco, e vai embora, e sai daqui. Se passar para cá, é porque deu ok e ele vai salvar no banco. Aqui nessa linha tem um detalhe importante, tá? A gente vai falar mais tarde de DTOs, mas isso daqui está funcionando como se fosse um DTO. Ele é um registro que está aí na memória, mas ele não está conectado com o meu banco de dados. Ele veio lá do meu controller aqui. Ele veio lá do meu controller. Ou seja, eu recebi isso aqui por JSON, bateu aqui, veio para cá. Aí chegou aqui, bateu aqui, veio para cá, chegou aqui e agora eu estou querendo incluir isso. Então, isso aqui não está ligado ao banco. Eu nunca fui no banco ver se isso existe. Tá? Então, ele não está sendo rastreado pelo banco. Isso não é considerado um registro de banco. É só uma informação que está na memória. E eu não posso simplesmente jogar para dentro do banco uma coisa que está na memória. Eu tenho que criar esse rastreio. É para isso que a gente usa a classe Entry. Mais uma classe. Acho que a gente já até mencionou ela da outra vez, no vídeo passado. A classe Entry tem vários itens dentro. Um deles é o Entity e tem vários outros registros. Mas uma das possibilidades de uso da classe Entry é passar o registro, olha aqui, o registro que eu acabei de ler aqui. Então, eu fui lá e achei ele, tá? Se eu não achei, vai dar erro, vai parar aqui o código. Vai voltar. Se seguir para cá, é porque esse registro existe no banco de dados. Então, é um dado que já está lá. Aí, o que eu faço? Eu pego o dado que já está lá, os valores atuais desse dado, e atualizo esses valores para os dados que estão em categoria. Esses valores da memória, que estão meramente em memória, vão automaticamente ser jogados para dentro do registro de banco de dados, que é esse carinha aqui, que foi localizado aqui, ó, do banco. Então, esse aqui tem rastreio. Esse daqui não tem rastreio. Só para você entender. O que tem rastreio foi aquilo que eu trouxe do banco de dados para a memória. Eu fiz isso com o obter por ID. Ele foi lá, ó, na tabela do banco de dados, fez um find e retornou. Quando ele faz esse find aqui e joga aqui no retorno, isso já está sendo rastreado pelo sistema, né? O framework, né? O Entity Framework já está rastreando isso daqui direto conectado com o banco de dados. Está o tempo todo conectado com o banco de dados. Ele voltou para cá. Esse cara aqui pega os dados que vieram daqui. Então, continua conectado com o banco de dados. Não existe? Para aqui mesmo. Ah, existe. Vamos seguir. Esse cara aqui continua conectado com o banco de dados. Esse aqui não está conectado com o banco de dados. Então, o que eu estou fazendo? Estou pegando o que está conectado com o banco de dados, os valores atuais dele. Estou substituindo, setando para os valores que tem no que não está conectado no banco de dados. Então, as alterações que vieram, que estão na memória apenas, vão ser transferidas para dentro do registro, que tem a mesma estruturazinha, que os dois são iguais, mas vai ser transferido daqui para cá, sendo que aqui está conectado com o banco de dados e aqui não. Então, ao vir para cá, esses dados vão lá para dentro do banco de dados, para dentro do registro certinho. E eu faço um save change só para salvar os dados lá. E aí tudo funciona, tá? Se eu tentasse pegar esse cara direto e jogar lá no banco, não funciona, porque ele não está sendo rastreado, ele não está conectado com o banco. Quando não está conectado, então não adianta eu tentar salvar lá. Ele até vai dar um erro para você, que o registro não está sendo rastreado pelo Entity Framework, um negócio desse. Ser rastreado é estar conectado ao banco de dados.
Não ser rastreado é não estar conectado com o banco de dados. Fique atento a isso, fique atenta a isso, ok? Então aqui está a alteração. Agora vamos ver aqui a exclusão, que é mais simples ainda. Muito mais simples. Aqui eu só recebo o ID e daí eu vou chamar aqui o excluir na minha camada de serviço. Aí na minha camada de serviço, eu vou chamar meu repositório. Aí aqui também tem toda essa lógica que poderia ir lá para a camada de serviço. Primeiro obtenho para ver se existe. Se não existe, está um erro aqui. E aqui simplesmente eu vou fazer um remove. Nota que eu estou fazendo um remove em cima do registro que está conectado com o banco de dados. Como é que ele está conectado? Mesma coisa. Olha aqui, ó. Eu criei uma variável nova chamada registro no banco e chamei para ela receber o retorno de obter por ID. Aí passa obter por ID aqui, ó. Aí, ó, ele procura dentro do banco de dados e quando ele acha, ele retorna aqui para cá um retorno que está conectado ao banco de dados. Esse retorno vem para cá. Ele vem daqui para aqui. Está conectado ao banco de dados. Então, quando eu faço um remove aqui, ele remove diretamente lá do banco de dados. Tá bom? Foca nisso, isso é importante entender. É simples também, né? Então, aqui ele vai fazer um save changes e vai confirmar a exclusão direto lá no banco de dados. Então, tá aqui nossa exclusão e nossa alteração. Vamos, então, rodar isso aqui, né? Vou dar um F5 aqui. Ok? E agora eu vou aqui no Postman e eu vou fazer aqui, olha, uma alteração. Na verdade, primeiro eu vou listar para a gente ver como é que tá. Tá aqui, olha. Registro 1, 2, 3 e 4. Note que o 4 já está aqui no teste que eu fiz, quarta categoria e um X no final. Eu vou alterar de novo. Eu vou vir aqui, outra categoria Y. Clicar em salvar. Ele está parado aqui porque está aqui parado no breakpoint que eu tinha feito em algum momento anterior. Deixa ele continuar rodando, não vou fazer nada. Tá? E olha o que ele fez aqui, olha. Retornou um 204 no content, conforme a gente havia planejado. Aqui, 204 no content para alteração. E deve ter alterado. Ele deu ok, deu 204. Então vamos ver, vamos listar para ver. Vou listar de novo. Aqui foi alterado, tá? Agora vamos excluir esse... Nem tem a opção de excluir ainda, né? Então vamos duplicar aqui alguém. Duplicar esse daqui, por exemplo. Vamos chamar ele de excluir. Excluir. E vamos mudar o verbo para delete, evidentemente. E vamos tentar excluir o 4. O registro 4. Deu 204 no content, que é o que a gente quer receber quando está tudo certo no delete. Ó, 204 no content. Bom, vamos ver agora se ele excluiu mesmo. Vamos listar de novo. O 4 está aparecendo aqui da listagem velha, né, que eu fiz. Vou rodar de novo agora. Lá já não tem mais. Então deu tudo certo. Ok? Só que nem todos os retornos estão ok aqui para mim. Então, por exemplo, se eu listar, né, aqui, ó, o obter por ID, que é esse que eu passo um ID para ele trazer o retorno. Vamos pegar aqui, por exemplo, 1. Ele retraz para mim um retorno. Agora eu vou trazer o 4. O 4 não existe mais, eu excluí. Ele deveria dar bad request. Aí o que ele vai fazer? Ele vai dar um erro aqui, lá na aplicação, travou minha aplicação com erro. Eu vou, né, continuar rodando, como se estivesse rodando num servidor, e o erro vem aqui para fora. A história, esse erro na cara do cliente, que é feio, né? É melhor um erro que a gente trata. Ele até trouxe aqui, olha. Key not found exception, registro não, com ID não encontrado, mas aí vem esse blá 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 todo aqui. Então, a gente não quer receber um 500. 500 é quando acontece um erro no servidor, um erro que está fora do controle do programador. Então, a gente que está desenvolvendo o software, a gente tem que já prever as possibilidades de erro e tratar elas. A gente vai fazer isso na próxima aula.